Bom dia, membros! Às exatamente 2h35 da tarde, pode dar bom dia esse horário? Pode, né? Eu acabei... Acabei não, acordei faz uma meia hora já. Então pode, né? Eu trabalho de noite, né, gente? É o meu horário. Desde criança eu sou noturno. Eu já tentei me adaptar ao horário social, me fez muito mal. Eu brinco com a minha mulher. Tentar me adaptar ao horário social, acordar de manhã, ser produtivo durante o dia, dormir à noite, seria a mesma coisa que eu chegar para ela ou para qualquer outra pessoa que tem o fuso horário social, né? E dizer assim, é o seguinte, você vai trabalhar 2 da manhã, beleza? E aí você vai até às 10 da manhã ali. Pois é, esse sou eu tendo que lidar com trabalhar de dia no horário comercial. Eu sou todo trocado, gente. Eu nasci no hemisfério errado. Olha só, bom dia. Há uns tempos atrás eu perguntei para vocês sobre, assim, sugestões de músicas pra gente fazer análise harmônica junto aqui. Muito obrigado. Vocês mandaram muitas sugestões e eu vou usar algumas dessas sugestões, tá? Algumas eu vou descartar porque é o seguinte, muitas das sugestões ali são tonais, são músicas tonais. Então elas não precisam de análise. Mas só para exemplificar o que eu quero dizer com isso. Se você pegar uma música aí, sei lá, pô, agora, na hora de dar exemplo de música eu nunca lembro de nada. Mas, sei lá, vamos pegar... deixa eu ver, alguma coisa em dó ainda para ficar mais fácil ainda, né? Imagine there's no heaven. Que tal? Não sei o que, não sei o que lá. Essa harmonia ela fica dó com sétima, fá com sétima maior. Mete uma quarta aumentada ali, que na verdade é a sétima maior do dó e volta pro dó de novo. Então assim, fica muito claro nessa música que o principal acorde, né, o tom, é o dó, né? Porque a gente sempre volta pra ele, né? Eu sempre digo que a melhor forma de você achar o tom de uma música é você tentar identificar musicalmente onde é que está o ponto final da frase. Por exemplo, o que eu acabei de falar... Você está esperando alguma coisa aí do outro lado, não tá? Então, se o acorde te passar essa sensação de tipo... É porque ainda não terminou. Tá vendo? A hora que eu falei isso é porque ainda não terminou. Aí ficou bem clara a pontuação, né? Opa, ali terminamos uma frase. Então... Você terminaria a música aqui? Não, fica bem claro que é o dó, né? E então nós estamos no campo harmônico de dó, que é esse aqui. E aí repare os acordes. Dó, que é o primeiro grau, ele coloca a sétima maior, pode, tá na lei. Fá. Ele faz uma brincadeira aqui, passando da quarta, indo pra quarta aumentada e dó. Mas não vamos nem falar de intervalo por enquanto. Só vamos falar de harmonia. Aí ele faz, no B ele faz assim... O Fá vai pro Mi menor e o Ré menor. Aí ele coloca o Ré menor com tônica em Dó, eu acho. E eu não sei mais o que. Percebeu? Então tá. Ó, esse acorde aqui tá desesperadamente pedindo pra você ir pra algum lugar, né? A gente já viu no nosso curso de harmonia. Já assistiram tudo lá, né? Vale rever algumas aulas, tá? Eu já falei isso algumas vezes, mas sempre vale a pena reforçar. Quando você não se sente totalmente confiante em algum assunto, você precisa ouvir mais aquele assunto, você precisa pensar mais sobre aquele assunto. Então assista os vídeos de novo sobre os assuntos que vocês acharem que estão precisando de mais contexto, tá? É importante. Tá. Mas para vocês que fizeram lá o curso de harmonia, ou assistiram às aulas, né? Um acorde com sétima, a gente chama esse acorde de dominante, e ele tem uma função clara, uma função de movimento, ele está pedindo para ir para algum lugar, né? E o mais óbvio é ir pro primeiro, por causa desse movimento aqui, ó. Tipo, a sétima do Sol quer desesperadamente ir para a terça do Dó.
Ou para quinta. Lá, rá, também funciona. Mas é uma função de movimento e o óbvio é ir para o primeiro grau. Música é isso, né? Música é tensão, resolução. E quando eu falo tensão, eu não estou querendo dizer que é. Isso é tensão, mas não precisa ser assim. Tensão é tipo qualquer acorde que peça movimentos. Por exemplo. Esse acorde está muito pedindo movimento também. E ele não é um acorde tenso. Mas ele não está em casa. Aqui eu estou em casa. Então, tensão, resolução. Aí. Imagine all the people. Eu tô passeando, eu tô viajando, né? Lá, não sei o que lá. Eu tô pedindo muito pra ir pra algum lugar, né? Aí, na primeira vez, ele vai pro óbvio que é o dó. E faz tudo de novo. Eu não sei a letra. Beleza? Aí ele vai de novo. O que ele fez aqui? Ele quebrou a expectativa, né? Ele tá pedindo pra ir pra algum lugar e ele foi, só que ele foi pro quarto grau que é o Fá. E aí, a afinação tá meio questionável, né, gente? Aí ele vai pro quinto de novo. Aí aqui tem um movimento que é bonitinho, ó. Quer dizer, eu não sei se tem esse movimento ou se é uma alucinação auditiva, porque às vezes a gente lembra das músicas e a gente lembra errado. Eu acho que ele faz aqui. Eu acho que ele faz isso, mas se ele não fizer, ele deveria ter feito, né? Mas eu acho que ele faz. Tá vendo? Fá, quarto grau, Sol, quinto grau, Dó, aí um Mi com sétima. Da onde veio esse Mi com sétima? Você tá louco? Né? Porque não tá no tom. Repare que no tom aí, que é Dó, a gente tem Mi menor, não Mi com sétima. Tá, da onde que ele veio? Vamos começar por aí. Eu usei essa música aqui para dar exemplo de música tonal, mas até em música tonal às vezes aparece uma surpresinha ou outra, como esse acorde aqui, que eu não tinha antecipado. Mas eu acho que ele faz parte da música, né? Esse Mi com sétima, ele é um empréstimo modal. A gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre empréstimo modal. Inclusive na análise de hoje, na música de hoje. Que eu já vou falar qual é. Tá, mas aí eu tava falando sobre as sugestões tonais e usei esse exemplo aqui dos Beatles e pintou esse acorde aqui que é um empréstimo modal. Empréstimo modal por quê? Porque tem várias formas de você justificar o porquê que um acorde funciona numa progressão, tá? É um pouco subjetivo às vezes, porque muitas vezes tem mais de uma explicação pro porquê que aquilo funciona. A gente quando tá num tom, tô dando aqui um exemplo tom maior, né? Os empréstimos modais mais populares, a gente falou isso também lá na aula, no curso de harmonia, os empréstimos mais populares são você pegar acordes emprestados da relativa menor harmônica, ou seja, eu estou em Dó, que é relativo de Lá menor, ou seja, Dó e Lá menor é a mesma coisa, são relativos, já falamos disso. Para mudar alguma coisa, para pintar novidades, a primeira possibilidade de empréstimo modal vai ser buscar na relativa menor harmônica, aí depois na relativa menor melódica, depois no próprio tom menor melódico, depois no próprio tom menor normal. A gente já viu isso nas aulas lá de harmonia. Mas olha só que interessante, no primeiro exemplo aí, na primeira busca, que é Dó, indo para a relativa menor harmônica, ou seja, Lá menor harmônico. Qual que é a diferença do Lá menor harmônico? Ele é igual a um Lá menor, só que a sétima muda, né? Ela sobe um semitom. É isso que é a escala menor harmônica, né? O que mudou foi essa nota, que passou a ser essa. Que olha, em relação ao Mi menor, que deveria ser o terceiro grau do Dó, né? Seria esse Mi menor aqui. E aí a gente viu que na música aqui ele usou esse Mi maior aqui. Eita! Da onde vem então esse Mi maior? Tá respondido já, né?
veio da relativa menor harmônica. E aí você repara que esse Mi agora, no campo harmônico de Lá menor harmônico, ele ficou maior. E ele tem uma sétima, inclusive, ali também. Ele é um acorde dominante. A gente já vai falar também sobre isso na nossa análise que está por vir. Mas eu ia falar só de uma música e acabei falando de duas aqui, ó. Tem uma de brinde. Então, sacou? Tipo, essa música dos Beatles, o que eu queria usar ela como exemplo é que é uma música tonal. Assim, você não precisa pensar em modos, porque ela tá dentro do tom de dó e pronto, final. Pronto, final. Você não precisa pensar em mais nada. Ali, por exemplo, meu exemplo foi mal dado porque acabou pintando um acorde que fez a gente precisar pensar, né? E aí, já usando esse exemplo, se você estivesse improvisando em cima da música, obviamente na hora que você viesse para esse acorde, você teria que usar a escala que gerou aquele acorde, ou seja, Lá menor harmônico, né? Aqui eu estou usando Dó. Aqui também. Aí, ó. I hope someday you'll join. Se o Beatles fosse o Belchior, eles iam terminar desse jeito, assim. Bem brega. Tá, mas entenderam o que eu quis dizer? Até chegar nesse Mi com sétima ali, que aí a gente teve que pensar, você não precisava ter pensado em nada, porque a música está no mesmo tom. Todos os acordes fazem parte do campo harmônico de Dó, então a música está em Dó. Pronto, trabalho feito. Não precisa ficar pensando toda vez que muda de acorde, pensando que modo é aquele. Não tem sentido pensar dessa forma. Você está num tom. Então, assim, muitos de vocês mandaram sugestões de análise harmônica de músicas que são tonais. Aí não precisa falar sobre essas músicas. E aí, algumas músicas eu vou usar de exemplo, porque eu quero fazer vários vídeos como esse. Esse aqui vai ficar um pouco longo, desculpa. Para vocês entenderem uma coisa, muitas vezes vocês precisam ser lembrados do contexto dessas coisas todas, e é por isso que eu dou tantas voltas, tá? Mas enfim, vamos então fazer uma breve análise agora da música que foi indicada por esse querido membro aqui. E dentre as sugestões que ele deu, ele falou sobre Autumn Leaves. Autumn Leaves é uma das músicas assim mais populares dentro de um determinado estilo de jazz, né? Tem um negócio chamado The Real Book, que é um livro que já tem várias edições. Eles basicamente são um compilado das músicas mais importantes do estilo. E aí ali tem muito jazz e tem muita bossa nova também, olha que legal. A gente vai fazer análise de algumas bossas novas. Aí é o seguinte, aqui na descrição tem um link para um playback, para um backing track da Autumn Leaves. E é o seguinte, vocês podem usar o backing track que vocês quiserem, tá? O YouTube é uma maravilha por causa disso. Tem backing track de tudo. Pega lá uma música famosa lá, uns Beatles, pega ali, essa que eu tava tocando agora aqui, a Imagine. Que aliás não é Beatles, né? Agora é que eu me dei conta. É do John Lennon só, né? É post-Beatles. Mas o YouTube tem 1 milhão de backing tracks de músicas que fazem parte do Real Book. E dentro do Real Book, a gente tem, entre as tantas edições ali, a gente tem Autumn Leaves, na primeira edição já, se eu não me engano. Então ele é um tema importante, ele é velho pra caceta, e ele é simples pra caceta. E é por isso que é bom, porque ele é uma boa pista de estudo, né? Então, pra quem não sabe ainda qual que é o Autumn Leaves, é...
dessa música é o seguinte. Vou até pegar aqui a harmonia da versão que eu vou usar como base aqui para vocês. Então, antes da gente sair tocando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar entender aonde está a nossa casa. Como eu falei para vocês, tem a ver com a pontuação, com a sensação, né? Vocês conseguem perceber nessa música em que acorde que a gente se sente bem? Ó, um movimento. Então aqui não é. Um dominante tá pedindo para ir para algum lugar. Opa, aqui estamos bem, né? Mas ele continua. Opa, beleza, estamos continuando a viagem. Nossa, aqui não é mesmo. Aqui pior ainda. Opa, cheguei num lugar de novo. Então eu me senti em casa, eu espero que vocês também, eu me senti em casa em dois momentos. No si bemol, com sétima maior, e no sol menor. Não, coincidentemente, ambos são relativos um do outro. Então não importa qual dos dois você escolhe pensar como sendo o principal acorde. E eu vou pensar no campo harmônico maior com vocês, ou seja, eu vou pensar em si bemol, só porque a relação dos modos gregos são sempre em relação ao campo harmônico maior, né? É só por isso que eu vou pensar em si bemol, para ficar mais fácil para tentar pensar em graus relacionados a modo. Talvez seja um pouco confuso isso agora, enquanto eu estou falando com vocês, mas confiem em mim, vai fazer sentido. Então a gente vai pensar que essa música está em si bemol. Tá bom? Então aqui está a escala de si bemol. Primeiro a gente tem que fazer a escala de si bemol. Eu já ensinei vocês a construírem escala, né? Lá no curso de harmonia. E aí vocês vão aplicar a escala de si bemol, vocês vão aplicar o campo harmônico. Ou seja, as funções dos graus do campo harmônico, né? É só substituir essa construção do campo harmônico maior, né? Onde tem os graus aqui e tudo mais, você coloca a escala de si bemol aqui em ordem e pronto, você vai ter todos esses acordes que estão aqui na música. Então a gente tem assim, repare que Dó menor, Fá com sétima e aí Si bemol. Aqui a gente já tem uma progressão que é o segundo, o quinto e o primeiro. Essa sequência de acordes 2, 5, 1 é uma cadência, né? Uma cadência muito famosa, 2, 5, 1. A gente tem dois tipos de cadência 2, 5, 1, tá lá no e-book, a maior e a menor. Aqui nos leva à tonalidade maior e aqui nos leva à tonalidade menor, que aí é essa outra cadência aqui, né? E olha só que coincidência. Mentira, zero coincidência. 2, 5, tô no tom, é o meu 1. Aí eu fui pro meu quarto grau, tá vendo? O Mi bemol aqui é o quarto grau de Si bemol, né? Aí olha agora. Lá menor com sétima e quinta diminuta, esse acorde complicadão aí, ele é um Lá meio diminuto, né? Menor com sétima e quinta diminuta é a mesma coisa que meio diminuto. Ou seja, ele é o 2 de uma cadência 5-1. Ó. E não por coincidência, a gente faz esse daqui e aí vai pro Ré. E aí cai no nosso Sol menor. Então, tirando esse Mi bemol que está no meio do caminho, a música é formada por duas cadências de 2-5-1. Ela usa o 2-5-1 maior e logo na sequência ela usa o 2-5-1 menor, ou seja, 2-5-1 preparando o próprio Si bemol e aí um 2-5-1 menor preparando o 1 menor, que é o relativo. E aí isso já explica o porquê desse acorde aqui, ó. Esse Ré com sétima e nona menor, ele não faz parte do nosso campo harmônico de Si bemol que a gente está usando. Pode ver, o campo harmônico de Si bemol aqui, o Ré é o terceiro grau, e ele é um acorde menor, natural. Ele não é sétima e nona menor, né? Então da onde que veio esse acorde? Ele veio dessa cadência 2-5-1 menor. A primeira forma de explicar ele é simplesmente porque ele faz parte dessa cadência 2-5-1 menor, que está indo para Sol menor. Eu tenho outras formas de explicar ele. Eu posso dizer que ele é um dominante secundário, né? A gente já viu também lá no curso de harmonia que você pode preparar qualquer acorde, em qualquer momento, em qualquer tom, em qualquer campo harmônico, com um dominante.
né? Aí a gente chama esse dominante de dominante secundário. Porque acorde dominante, dominante mesmo, no campo harmônico maior, né? A gente só tem ele no quinto grau. E ele serve para ir para alguém ali dentro do tom, né? Mas você pode preparar qualquer um dos acordes do campo harmônico com outro dominante. Você vai estar usando um dominante secundário. Simples assim. Então eu também posso encarar ele como um dominante secundário. Vamos já falar um pouquinho agora sobre por que eu estava fazendo às vezes assim, ó. Isso aqui é Dó menor, Fá com sétima e nona. Não tá assim ali na cifra, né? Do exemplo que tá aqui para vocês tocarem depois no link. Tá, não tá, mas poderia estar. Por quê? Porque esse é o quinto grau, né? E o quinto grau, que é o dominante, além da sétima, eu posso usar a quarta, a sexta, a nona. Eu escolhi usar a nona aqui. Entendeu? Mas eu poderia usar a quarta. Fica bonito também. Eu poderia usar. Aqui eu já fiz o Dó menor, em vez de ser apenas Dó menor, com sétima, né? Eu já fiz ele menor com sétima e nona. Por quê? Porque eu posso. Porque é o 2, né? É o 2 do campo harmônico. E repare que o segundo acorde do campo harmônico pode ser menor que sétima e nona. Também pode ter sexta, que se eu quiser. Ó, aqui eu já coloquei a sexta agora. Ó, eu tô mudando a harmonia? Não, eu tô só colocando sabores permitidos por essa harmonia, coisas que estão dentro do campo harmônico. E aí, se você brincar com a construção dos acordes, você consegue fazer a música de várias formas diferentes. Estou tocando a harmonia do jeito que está ali, brincando com as possibilidades. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Tá, então a gente já entendeu que a gente está em Si bemol, duas cadências 2, 5, 1 acontecendo. O único acorde que aparece aqui, que não está no tom diretamente, é aquele Ré com sétima. Aí aqui a gente já tem que pensar o seguinte, lembra que existem dominantes diferentes. Tem o dominante natural, né? Aí tem o dominante secundário, tá? Mas aí tem um lá que é muito importante vocês saberem, que é o dominante alterado. Se vocês lembrarem do curso de harmonia, todo acorde dominante pode ser alterado, né? O que é um dominante alterado? É um acorde maior com sétima menor, ou seja, qualquer acorde com sétima, com o acréscimo de um ou a combinação de os seguintes intervalos: nona menor, nona aumentada, quinta diminuta ou quinta aumentada. Então esse Ré com sétima e nona menor, ele é alterado. E por causa disso, olha só o que eu posso fazer. Eu estou usando aqui a nona menor, né? Que é o que está escrito na cifra. Mas eu poderia usar a nona aumentada, que é a outra alteração. Eu poderia usar a quinta diminuta. Eu poderia usar a quinta aumentada. Tudo isso é dominante alterado. E eu posso usar todos eles. Ó. Legal, ó. Eu fiz Ré com sétima e nona menor, Ré com sétima e nona aumentada, Ré com sétima e quinta aumentada, e aí eu caí no Sol menor com sétima e nona. Fica elegante, né? Por que eu precisei pensar nisso tudo? Porque na hora que eu for improvisar, minha gente, a hora que pintar aquele acorde, eu preciso jogar a escala adequada. Dó menor, Sol com sétima, Si bemol com sétima maior, Mi bemol menor com Mi bemol com sétima maior, Lá menor com quinta diminuta, né? Tipo Lá meio diminuto. Até aqui é Si bemol. Ou Sol menor, pensa do jeito que você achar melhor, como a gente falou agora há pouco. Mas até aqui a gente está no tom. Então você não precisa pensar em modos durante toda essa sequência. Se você fosse pensar em modos, 2, 5, 1 seria dórico, mixolídio e jônio, né? Ou seja, dó dórico, fá mixolídio, si bemol, jônio. Não se pensa assim, tá? É tudo si bemol maior, que é a mesma coisa que sol menor. Então você pode pensar só em si bemol ou sol menor. Durante toda essa sequência de acordes, você não pensa em modos, você só joga a escala de si bemol ou sol menor, né? E eu tô falando si bemol maior ou sol menor porque a gente falou sobre a questão dos desenhos de escala, né? Que você pode e deve usar
Se quiser, só os desenhos da escala maior e da escala menor para fazer todas as outras, né? Porque depois é só mudar uma notinha dentro de cada uma dessas escalas e você tem um mundo nos teus dedos. Então tá, essa é a primeira parte da música. Estamos em si bemol o tempo todo, só tem um acorde emprestado que é o ré alterado. E aí o que eu faço no acorde alterado? A gente usa a escala alterada. É o sétimo modo da escala menor melódica. Ou seja, nesse ré alterado aqui, eu tenho que enxergar ele como sendo o sétimo grau da escala menor melódica que eu tenho que usar. Ré é sétimo grau de Mi bemol menor melódico. Ou seja, em cima desse acorde, é só jogar a escala de Mi bemol menor melódico. Ó. Viu como fica bonito? É assim que você vai improvisar em cima daquele acorde. Em todo o resto, Sol menor. Então a gente faz isso 2 vezes na música, né? Aí ela vai pro B, a música vai pro B. Tudo bem, ela só repetiu o 2, 5, 1 no tom menor. Ou seja, aí ele fez o 2, 5, 1 maior aqui agora. Então olha só, na moral, vai dizer que a pessoa que compôs isso não é malandra. Ele fez a mesma sequência, o mesmo molde 2, 5, 1 que ele usou antes pro B da música, ele só inverteu. E aí o 2, 5, 1 menor de novo. E aí agora vem uma sequência legal, ó. Reparem que o Sol menor, né? 2, 5, 1 menor. Ignora, por enquanto, o Sol bemol com sétima e vamos direto pro Fá menor. Esse acorde tá no tom, faz parte do campo harmônico que a gente tá tocando. Ele não faz, né? O Fá, a gente já usou ele na música e ele é maior com sétima, né? Ele é o dominante, né? Então por que ele ficou menor aqui agora? Bom, percebe-se que a gente está fazendo um movimento, né? A gente está indo para algum lugar. A gente falou então que quando você tem um acorde dominante, você tem outros tipos de dominante. Por exemplo, o alterado, que a gente já usou aqui. E aí você tem também os substitutos do dominante e os dominantes secundários. O substituto do dominante é um que é bem legal. Ele é um acorde dominante que está um semitom acima da onde você está indo. Eu até usei essa explicação no curso de blues lá, né? Eu estava falando daquela cadência, né? Onde você tem um substituto do dominante preparando o dominante, e aí um substituto do dominante preparando o próximo dominante, e assim vai, né? É isso que ele fez aqui nessa cadência da Autumn Leaves, tá? Sol menor, esse é um substituto do dominante que está preparando esse Fá menor aqui, e aí qual que é a loucura? Esse Fá menor, você poderia pensar nele como sendo o 2 de uma cadência 2, 5, 1 que vai preparar o nosso Mi bemol com sétima maior, que é um dos alvos, né? A gente está indo para o Mi bemol com sétima maior. Então, esse Fá menor, ele pode ser visto dessa forma. Fá menor, 2, Si bemol com sétima, sim, que é o 5, e aí o Mi bemol com sétima maior, que é o 1. Ué, mas o 1 não é o Si bemol? Sim, mas quando você fala de cadências 2, 5, 1, você não precisa pensar que aonde você está indo é o 1 do tom. Ele é o 1 da cadência. Então você pode fazer isso aqui, ó. Eu poderia fazer isso aqui. Pararapá, pararapá. Tá vendo que eu cheguei no Mi bemol com sétima maior aqui? Eu poderia pensar que nesse momento esse cara aqui é o meu 1 e fazer uma cadência 2, 5, 1 para chegar nele. Entende? Vamos ouvir como ficaria? Pararapá,
Pararapá. Funcionou, não funcionou? Lógico que funcionou, porque as cadências são feitas para isso. Eu fiz aqui um 2, 5, 1, ó, para preparar esse meu Mi bemol com sétima maior. Tá, mas eu não entendi ainda o Fá com sétima aqui, aliás, o Sol bemol com sétima. Eu tava em Sol menor, estamos no tom aqui, né? Esse cara não tá no tom, né? Esse Sol bemol com sétima. É assim que tá escrito? É. Ele não tá no tom, sim, por quê? Porque ele é um substituto do dominante para preparar o Fá menor. Que é um 2, 5, 1 para chegar no Mi bemol com sétima maior. Não, mas peraí, não tem esse Si bemol com sétima depois do Fá menor. Tem um Mi com sétima. Pois é, adivinha só? Mi com sétima é um substituto desse aqui para chegar nesse aqui. É um outro substituto do dominante. Pará, tô no tom, substituto do dominante, cadência 2, 5, 1, substituto do dominante, substituindo o 5. Cair no Si bemol, no Mi bemol com sétima maior, que é o tom de novo. E aí o 2, 5, 1, que a gente já cansou de falar sobre ele. E é isso que acontece na música inteira, tá? Não tem mais nada. Essa forma de pensar de substituto do dominante, cadências, como eu fiz aqui, podem ser aplicadas a qualquer momento, e é essa a brincadeira quando o pessoal vai se juntar para tocar um jazz. Quando eu vou dar uma canja com alguém, vamos tocar o Tom Leaves? Vamos! A brincadeira é justamente enfiar os negócios mais loucos no meio do tema. Vocês vão ver muitas vezes alguém tocando essa música, essa versão dessa música, e repousando naquele Sol menor com sexta. Bastante gente faz isso, tá? Pararapá, 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 pararapá. É muito legal. Eu adoro tocar desse jeito. E aí o que muda aqui? O meu naturalmente, dentro do campo harmônico do Si bemol aqui, esse meu que é o Sol menor, ele teria sexta menor, né? Por que às vezes eles colocam sexta maior, então? Porque quando um acorde menor vira é muito popular, e isso tem a ver com a cultura do estilo, com a cultura do jazz. É muito normal você usar o modo dórico como primeiro grau, tá? É muito normal. Assim como é muito normal, muito comum, usar o modo lídio para o primeiro grau maior. Também é muito comum usar isso, tá? Por quê? Para quê? Para dar aquela pimentinha, para dar aquela dorzinha no dente. Sabe aquela dorzinha no dente quando você escuta e faz assim, ó? Os gringos chamam de stink face, né? Quando alguém faz um negócio muito... stink face. Ou dor no dente, né? Aliviou. Então... fica legal pra caramba. E aí, como eu falei, né? Como eu coloquei sexta aqui, um acorde menor com sexta maior. É dórico. Só existe essa possibilidade, né? A gente já viu no campo harmônico ali que o único acorde menor com sexta maior é o segundo grau, é o modo dórico. Então, nesse momento aqui, eu tô pensando que ele é segundo grau de Fá maior. E como eu falei, né? Para o primeiro grau maior, você pode colocar a quarta aumentada, ou seja, usar ele como lídio. E isso não é só nessa música não, tá? Isso é em qualquer música, isso tem a ver, como eu falei, com a cultura. Culturalmente, no jazz, é muito comum você substituir o primeiro grau menor normal por um dórico e o primeiro grau maior normal, que seria um jônio, por um lídio, tá? Se eu quiser aplicar isso aqui na Autumn Leaves, ó... Pararapá. Não fica legal? Pararapá. 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 Pararaná. Vai ficando cada vez mais elegante, cada vez mais dor no dente, sacou? Tá, falei tudo? Falei. Então eu vou improvisar um pouquinho agora em cima da cadência para vocês entenderem o raciocínio todo. E só para fechar antes de eu improvisar também, no final, aquela sequência toda de substitutos de dominante,
acontece muito rapidamente, né? É tudo meio rápido, né? Então o que eu faço aqui, nessa sequência inteira? Vou jogar uma escala para cada acorde? Poderia, só que você tem que pensar muito rápido. Só que você pode também pensar que tudo isso faz parte de um caminho, tudo isso faz parte de uma viagem que está levando a gente para o Sol menor. Pode ver. Eu só relaxei de verdade na hora que eu cheguei no Sol menor, né? Então toda essa cadência eu poderia interpretar ela inteira como sendo um dominante para chegar no Sol menor, uma tensão que está me levando para cá. Ou seja, eu posso jogar só uma escala aqui se eu quiser. Eu posso jogar só a escala do Ré alterado aqui. Ré alterado é a mesma coisa que Mi bemol menor melódico. Essa é a escala. Então se você joga Mi bemol menor melódico em cima de Ré, você está tocando na verdade Ré alterado, ou superlóquio, que é o nome modal mesmo do grau ali, né? Mas enfim, então eu poderia muito bem jogar o alterado ali, a música inteira, aquela progressão inteira ali, e vai dar tudo certo. Porque música é isso, é movimento. Eu tô aqui, cheguei aqui. Sacou? Então eu posso pensar que eu posso tocar essa música inteira usando só duas escalas, olha que legal. Eu posso escolher, né, o Si bemol ou o Sol menor, só para facilitar aqui o raciocínio, eu vou pensar em Si bemol. Então a música inteira eu tô jogando Si bemol maior. E aí, em um momentinho ali, eu tô jogando Mi bemol menor melódico, por causa daquele acorde diferente ali. Ou seja, duas escalas. Mas você viu o tanto de raciocínio, o tanto de porquês que você tem que ter para chegar nessa conclusão? Não é mole não, minha gente. Tá, última consideração. Eu tô falando aqui de análise harmônica, e da onde é que tá vindo esse monte de acorde para vocês saberem que escala jogar. E é isso que eu vou fazer aqui. Mas depois eu vou mostrar para vocês que, na verdade, o jazz, ele é que nem o blues. Ele não é baseado em escala, ele é baseado em vocabulário. Só que o vocabulário do jazz, ele é voltado, ele tem raiz no pensamento harmônico, não no pensamento melódico. O que eu quero dizer com isso? Os bons improvisadores de jazz, eles não pensam só em escala. Eles sabem das escalas, eles sabem das tonalidades, eles sabem de tudo. Mas, na verdade, eles estão pensando acorde por acorde. E é por isso que fica legal. Eles estão rodeando os acordes. Eu poderia tocar isso em forma de arpejo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou circulando os acordes só com arpejos. Dó menor, Fá, Si bemol, Mi bemol, aí o meio diminuto, né, que é o Lá ali, eu posso fazer esse alterado, eu posso fazer o arpejo dele. Então aqui eu estou circulando a harmonia usando arpejos. Essa é a primeira coisa. Qual que é a segunda coisa? Eles vão pensar nisso tudo junto com cromatismos, aproximações cromáticas. Ou seja, ao invés de fazer apenas o arpejo aqui de Dó menor, no primeiro acorde, aqui é o arpejo de Dó menor com sétima. Tá vendo? A tríade de Dó menor e a sétima. É muito comum você ouvir isso aqui. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma aproximação cromática das notas do acorde, do arpejo. Ó, eu toquei um semitom antes. Aí eu fui para a sétima, que na verdade é uma aproximação que eu posso fazer para a terça do arpejo de Fá. Então, isso é um fraseado bem jazzístico, um fraseado que
que tem raiz no bebop, né? Então, se eu misturar essa forma de pensar com as escalas que eu vou mostrar agora, aí você começa a colocar o pé no vocabulário da cultura do jazz. Vou deixar a base rolando e vou explicar algumas coisinhas para vocês. Vamos lá! Vou começar tocando o tema. Variação do tema. É o tema, tá vendo? Só que eu tô brincando com a escala. Né? De novo, brincando com o tema. Opa. Livrão mesmo. Eu ainda tô no tema. Esse é o tema. Agora eu vou começar a brincar com a escala. Tudo si bemol. Mi bemol menor melódico. Voltei pro sol menor si bemol, né? Ó, mi bemol menor melódico. De novo ele. Ó. Viu? Durante toda aquela sequência longa do final ali, eu joguei o Mi bemol menor melódico e funcionou maravilhosamente. É isso que vocês precisam sacar, tá? Outra coisa que é legal vocês fazerem: brinca em cima dessa progressão, não só achando a escala e etc. Brinque com a harmonia, ó, com os acordes, ó. Arpejos. Ó, o menor melódico. Menor melódico.
Ah, sim, última coisa que é importante. Vocês precisam usar o ouvidinho de vocês, né? Então assim, não dá pra só ficar chato pra caramba, né? Vocês precisam brincar com a escala para criar frases. E lembra que o segredo para você fazer uma frase boa é você sempre parar numa nota boa pro acorde. Aí vocês podem pensar nisso daquele jeito que eu falei para vocês com os arpejos, né? Aqui eu tô pensando só em arpejo. Então todas essas notas dos arpejos são boas, né? Então é uma segurança. Saber os arpejos dos acordes é uma segurança para você sempre saber onde parar. Mas é legal usar o ouvido dentro da escala para identificar onde estão as notas boas e criar temas, criar ideias melódicas. Ó. Só nota boa. Tudo menor melódico, ó. Sacou? Valoriza as notas. Ah, não pode fazer bend em jazz. Pode sim. Tudo aquilo foi menor melódico de novo. Joguei o Dórico de zoeira. Esse foi o vídeo mais longo, talvez, do aqui da área de membros, talvez, né? Os próximos serão ainda um pouco longos, porque eu vou usar esses reforços, né, das ideias, mas aí ali pela quarta análise em diante, vocês podem ficar mais tranquilos, que aí eu vou ser mais direto, porque eu espero que essas aulas aqui, essas primeiras 3 análises aqui que a gente vai fazer, elas vão ser mais para colocar tudo que a gente aprendeu no curso de harmonia em prática. Eu vou terminar também dando um conselho para vocês, que é o seguinte:
Brinquem de pegar as músicas que vocês, inclusive, me pediram ali. Baseado em tudo isso que a gente falou, tenta descobrir o que está acontecendo ali. Usa o ouvido para achar qual que é as principais. Ah, tá, esse acorde aqui parece ser o principal, esse aqui. Se esse for o principal, eu tô nesse campo harmônico, beleza. Putz, esse acorde aqui não tá no campo harmônico. Por que que ele tá aqui? Será que ele se enquadra em alguma das situações que a gente falou nesse vídeo aqui? Entende? Pensa aí do lado de vocês também. Imagine quando a gente estiver fazendo uma análise harmônica de Jobim, por exemplo, onde a cada 2 acordes, em média, ele faz um raciocínio desse e pensa de forma diferente, enfim, o buraco vai ficando bem mais fundo, tá? Mas eu espero que essa aula ajude vocês a pensar, a começar a pensar dessa forma nas músicas que virão, tá? Então tenta aplicar nas músicas que vocês quiserem aí. Qualquer dúvida em relação ao que foi falado aqui, me deixa aqui nos comentários. Lembrando que se a dúvida for muito severa, eu mando um WhatsApp para vocês, porque a gente pode se comunicar. É só vocês pedirem aí, tá? Porra, não entendi isso. Será que tem como a gente falar no WhatsApp? Tem. Porque tem alguns de vocês, pelo menos eu acho que uns 10 de vocês já estão em contato comigo no WhatsApp por causa disso, né? Porque pintou uma dúvida, pintou algum lance. Alguns de vocês me abordaram no Instagram, inclusive, e aí lá pelo Instagram a gente conversou um pouco, aí a gente migrou para o WhatsApp. Vocês sabem quem vocês são. Mas eu acho que tem uma dúzia de vocês, em média, que a gente já está fazendo esse sistema, né, de comunicação por WhatsApp e tal. E aí, baseado na dúvida dessa uma dúzia, eu acho que tem vários outros de vocês aí que também estão com dúvidas. Vocês só não estão perguntando. Não tenham vergonha de perguntar. Em qualquer momento, a verdade é essa. Vocês estão com uma dúvida em relação a esse vídeo? Lógico, coloca aqui. Mas se vocês estiverem com uma dúvida em relação a algum outro vídeo ou algum outro assunto que a gente falou já, mas ainda está meio nebuloso, como eu falei, eu vou fazer muitos vídeos que vão repetir os assuntos, então em algum momento talvez você... Ah, agora eu pesquei. Depois de ouvir aquilo 10 vezes, aí você clica. Pode ser que aconteça isso. Mas vocês não precisam esperar isso acontecer. Vocês podem, em qualquer momento, inclusive nesse vídeo aqui, colocar a dúvida de vocês relacionado a algo que a gente já tenha falado e ainda esteja meio nebuloso, e a gente tenta sanar essa dúvida desde já, para as próximas aulas e para os próximos vídeos forem ficando assim mais fáceis. É isso? Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.